Fala galera, aqui é o professor Léo e hoje a gente vai falar sobre biomateriais. Então, galera, muitos de vocês, assim como eu, têm uma imaginação, têm um conhecimento errado sobre o que é biomateriais. Vocês, só pelo nome, devem estar se baseando achando que são materiais de origem natural, de origem orgânica, mas não são. Os biomateriais, eles têm alguns sintéticos que são tão bons quanto os materiais orgânicos nessa área. Os materiais que são classificados como origem orgânica são os Bio-Based Materials, ou seja, tem uma área dividida só para eles. Os biomateriais podem ser sim de origem naturais, mas não todos, por isso que a gente não classifica eles como Bio-Based Materials, ok? Então você deve estar pensando, então professor, o que é biomateriais? Por que você está fazendo esse vídeo? Biomateriais são os materiais que têm contato com o nosso organismo. São as próteses, dentárias, os ossos, aquelas membranas que os diabéticos utilizam. Esses são os biomateriais. E eles não são algo recente. No Egito Antigo, na China Antiga, já utilizavam esses biomateriais. Só que eram classificados só como materiais. Por quê? Porque a ciência dos materiais separou os biomateriais recentemente em termos, né? Mas essa área, ela não é nova, mas a classificação dela é. Tá bom, guys. E aí? Os biomateriais, eles são divididos em 3 tipos: metálicos, cerâmicos e poliméricos. E esses 3 tipos, eles conversam entre si, podendo fazer blendas, podendo fazer união deles para certas coisas. Os biomateriais metálicos, que são os mais famosos, vocês veem em próteses, vem bastante na cultura pop, o rapaz com o braço inteiro de metal, eles são mais resistentes, eles são feitos para durar, eles aguentam porrada, ou seja, eles aguentam impacto. Por isso que na boca você pode ver que a coroa do dente, quando você faz uma prótese de um dente, ela é feita de metal. Por quê? Porque vai ter bastante repetição, vai ter um desgaste que o material metálico aguenta. Os cerâmicos, eles são mais densos, eles são mais resistentes, eles aguentam bastante calor e eles são utilizados para, por exemplo, promover crescimento dos ossos, você fazer uma pasta para promover o crescimento de um osso que foi perdido. Em alguns casos, eles são utilizados junto com os biomateriais metálicos. Por quê? Por exemplo, numa prótese de fêmur. O que acontece numa prótese de fêmur? Você tem que encaixar o osso da perna que saiu na bacia para você recuperar essa movimentação. Então, qual que é o problema? O problema é esse encaixe do osso da bacia com a perna, com o fêmur. Por quê? Porque você cria uma prótese que ela tem uma cabeça. Ela tem na ponta dela uma cabeça e o corpo dela é metálico. Mas essa cabeça, ela fica em constante atrito com a prótese que você vai pôr na bacia para simular esse osso. Então o que acontece? Esse osso ele fica em atrito e pode desgastar essa prótese se for um material muito frágil, tipo o polimérico. Antigamente faziam de polímero, só que elas se desgastavam. E galera, para onde é que vai essas foligens? Elas vão para dentro do nosso organismo. Isso não é bom, porque pode acarretar em algumas coisas. E quais são as principais características dos biomateriais? Eles têm que ser, primeiro de tudo, biocompatíveis. Por quê? Porque nosso corpo, dentro dele, está acontecendo várias reações, está acontecendo um monte de coisa para nos manter vivo. Se você assiste, por exemplo, o Cells at Work do Netflix, lá tem uma ilustração de como é que está acontecendo essas reações. E tá tudo muito rápido. E o que acontece quando você, por exemplo, vai colocar uma prótese? Você vai enfiar um corpo estranho dentro do seu corpo. E se ele não for biocompatível, ele vai começar a causar uma série de reações, uma série de intoxicações que vai te fazer mal. Vai causar inflamação, vai perder o tecido, vai perder o osso. Pô, isso não é legal, guys. Então, eles têm que ser biocompatíveis, têm que ser pouco reativos, ou, como costumavam falar antigamente, inertes. Por quê? Porque eles têm que promover disparos celulares, mas não tem que ficar promovendo sempre. Ele tem que estar lá para mimetizar o osso. Como é que tá o nosso osso agora, nesse momento, dentro da nossa perna? Tá normal, ele não tá interferindo no que tá acontecendo aqui dentro, entendeu? Então, por isso, eles têm que ser inertes e, em alguns casos, eles têm que mimetizar a parte que vai ser colocada. Por quê?
porque assim ele consegue, uma palavra-chave muito importante, disparos celulares, com bioativos, ou até mesmo do próprio material. Quando você coloca um biomaterial sobre sua pele, ele vai começar a reagir, ele vai começar a acelerar o processo de regeneração tecidual, ou dentro do dente ele vai promover a osteointegração, porque ele tem uma superfície própria, ou ele tem um bioativo que ajuda isso, e isso daí é bom para quem, por exemplo, é diabético e perdeu algumas das funções de regeneração do corpo. Sua regeneração é mais lenta, mais branda, você coloca esse biomaterial e ele vai acelerando para fazer uma regeneração como se fosse de uma pessoa normal, ou até mesmo uma regeneração mais rápida do que de uma pessoa normal. Então, esses bioativos, eles são incorporados, às vezes, né, em alguns casos, em cerâmicas ou em polímeros para facilitar isso. Ou como o polímero fibroína, naturalmente ele já promove uma aceleração mais rápida. Galera, esse vídeo foi uma introdução bem rápida, bem básica sobre o que é biomateriais. Sigam a gente nas nossas redes sociais e é isso aí, valeu!